Entendi que regionalizar é o quê? Quando eu separo determinado espaço, determinada região, considerando um critério. Então, primeiro, IBGE considera o critério físico, nananã, e etc. Tá? 5 regiões. Segundo, Pedro Pinchas, que nós vimos, considera aí 3 regiões a partir dos critérios econômicos, tá? E agora, por terceiro, a gente tem uma regionalização de um cara chamado Milton Santos, tá? Ele vai dividir o Brasil em regiões concentradas, ou 4 Brasis. Milton Santos, Milton Santos, papai da geografia, né? Ele é o geógrafo mais importante aí, acho que da história brasileira. É um grande nome, reconhecido internacionalmente, tem uma infinidade de prêmios aí. Um baiano muito reconhecido mundialmente, tá? Milton Santos ele vai começar a estudar essas regiões, vai começar a analisar as propostas do Pinchas, analisa a proposta ali do IBGE e para ele essas propostas não são suficientes, tá? Ele começa a pensar um Brasil diferente, uma regionalização de uma outra perspectiva, tá? Então, colocou aí pra mim, então, região concentrada, abre parênteses aí, coloca aí 4 Brasis, fecha parênteses, 2 pontos aí, quem criou isso foi Milton Santos, certo? Qual critério? Critério, 2 pontos. Ele considera o meio técnico, científico, informacional. Meu Deus, o que é isto? O que significa isso? Significa que o Milton Santos, ele considera esse palavrão todo aqui, a questão das tecnologias, é o que a gente chama de globalização, tá? Esse avanço das redes, a questão do transporte, a questão do uso de internet, a questão da economia, os bancos, enfim, toda essa infinidade de redes que consegue conectar o Brasil com o restante do mundo, tá? Vou abrir uma caixinha aqui, saindo um pouquinho da questão de regionalização. Por exemplo, coronavírus, né? Um vírus que surgiu na China, que conseguiu se espalhar assim absurdamente rápido por todo mundo, tá? Por quê? Globalização também, tá? Eu tenho ali uma região que faz comércio com o mundo inteiro hoje, tá? Uma região que conversa com praticamente com quase todos os países. Então, quando surgiu um vírus lá, essa globalização ajudou para que ele se espalhasse muito rápido por conta desse fluxo, essas redes, a questão do transporte. Hoje é tudo muito rápido. Então, Milton Santos vai dizer o quê? Como é que eu vou dividir essa região? Peguei aqui, aqui tem Caatinga, aqui tem Cerrado, então aqui é diferente daqui, ponto, tá? Se eu tenho a questão técnica informacional, que ela pode mudar completamente as características da minha região. Então, Milton Santos diz o quê? Eu tenho 4 regiões principais aí, tá? A Amazônia, pontuando aí pra mim, tá? A Amazônia, o Nordeste, aí eu tenho aí o Centro-Oeste e a região Centro-Sul, tá? Como é que ele caracteriza isso? Para o Milton Santos, a Amazônia, ela tem uma questão extrativista muito grande, tá? Então, ela tem uma economia primária, uma economia engatinhando ali, tá? Então, a questão técnica, informacional, a ciência, ela chega muito lenta nesse lugar, tá? Então, a Amazônia, eu posso caracterizar ela como uma lentidão econômica, com uma lentidão em questão de técnicas informacionais. Caracterizamos a segunda região aí, o Nordeste. Como é que a gente pensa o Nordeste? Como é que o Milton Santos vai olhar esse Nordeste? Olha, o Nordeste é muito explorado, né, ao longo da história. O Nordeste mantém uma economia ainda engatinhando, em desenvolvimento, e eu tenho uma questão aí muito agrícola, tá? Então, a minha questão técnica, informacional e científica, ela ainda é devagar, tá? Não tanto igual a Amazônia, então eu caracterizo essa região, uma lentidão maior, e eu tenho ali o Nordeste aí a pequenos passos, né? Caminhando devagar ainda por conta de todo esse processo histórico, tá? A região Centro-Oeste, ele vai chamar como se fosse um celeiro da agricultura, né? É uma região ainda com um avanço técnico, mas não chega a ser a questão do Centro-Sul. Então, ele vai separar. Pedro Pinchas considerava praticamente tudo junto, tá? Então, Centro-Oeste é um celeiro da agricultura, ainda tenho a questão pecuária, a questão agrícola muito forte, tá? E a região Centro-Sul, tá? Região Centro-Sul vai pegar o Sudeste e o Sul, ele junta aí numa região só. Para Milton Santos, é o coração industrial, o coração financeiro do Brasil, nessa região, tá? Ele vai considerar o quê? É onde eu tenho o maior número de transporte, onde eu tenho o maior número de fluxo de avião chegando, de carro saindo, de trem,
tudo que tem de avanço eu tenho ali. Eu tenho todo mundo muito conectado em tecnologia, eu tenho as melhores universidades do país, a questão de pesquisa, tudo se concentra nessa região. Então eu vou concentrar o maior desenvolvimento técnico, científico, informacional nesta região do Brasil. Certo? Fechou aí? Então colocou aí pra mim então. 4 Brasis, Milton Santos, divide em 4 regiões concentradas, caracterizei cada uma delas, tá? Amazônia, desenvolvimento mais lento, Nordeste ali a poucos passos, Centro-Oeste já tem um avanço melhor, mas também não chega a ser como o Centro-Sul, com essa junção, tá? Quais as consequências desse Brasil, dessas diferenças que a gente tem no Brasil? A gente vai ter questão cultural muito diferente, a gente vai ter economias muito diferentes, tá? O território é muito extenso. Então, eu tenho aqui um Sudeste muito rico e eu tenho já um Nordeste muito pobre. As pessoas vão exigir políticas públicas diferentes, vão ver o governo de forma diferente. Por isso, essa polarização nas regiões, questão política e etc, tá? Tranquilo. Vocês vão fazer pra mim o seguinte, na apostila de vocês ela pede que vocês escolham uma dessas propostas de região, tá? O que você quer analisar, o que você considera importante. Você considera importante pensar como o IBGE pensou, pensar as características naturais, ou pensar só a questão econômica sem respeitar os limites territoriais do Pedro Pinchas, ou pensar aqui esse Milton Santos, que considera como essas técnicas são capazes de mudar aí esse Brasil, mudar esse investimento econômico, tá? Você vai selecionar uma dessas 3 propostas, escolher, e vai construir esse mapinha bonito aí pra mim, tá? Qualquer uma dessas propostas. Tudo bem, por hoje é só. Espero que vocês curtam bem aí, tenham curtido bem essa semana de vocês. Beijos no coração, até a próxima aula. Se cuidem, juízo, lavem as mãozinhas, por favor.